Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no À Conversa Com. Ora, muito bem-vindos a mais um À Conversa Com, o único podcast que tem vários erros gramaticais logo no título, que é para perceberem que foi de propósito que eu escolhi este título. E hoje estamos à conversa com a Carla Martins. E a Carla vai já ter a oportunidade de se apresentar e de nos dizer quem é. Quero-vos começar por dizer porque é que eu convidei a Carla. Eu conheci a Carla através do LinkedIn, quando procurei desenvolver um bocadinho mais a minha presença no LinkedIn e perceber, e gostei muito da abordagem que ela trazia, da forma como ela falava, dos resultados que ela fazia, e um bocadinho, e obviamente depois ao trabalhar com ela, acabei por conhecer um bocadinho do background, da história, e acho que a Carla é uma daquelas pessoas que eu gosto de trazer aqui ao podcast, porque tem tanto pela sua experiência, porque quer por aquilo que faz neste momento, pode trazer aqui muito valor e é uma pessoa que eu acho que é divertida e boa conversadora, e portanto acho que vamos ter aqui uma conversa bem animada. Obrigado, Carla, por teres aceito aqui o meu convite e estares aqui connosco. Nós éramos para estar presencialmente, mas Uhum. a tempestade que nos impediu de que impediu de nós nos encontrarmos. Quando o podcast sair, provavelmente já está há bom tempo, mas no dia em que nós estamos a fazer isto, está aqui uma tempestade qualquer com um nome. Normalmente é o nome de uma mulher, não sei porquê, mas a Eu não maior parte. entendo isso, não Não é? entendo. É Não muito sei. injusto. Há aí umas regras, há uma regra qualquer, eu não sei bem qual é a regra, mas há aí uma regra qualquer para dar os nomes, mas aquilo normalmente calhar, é o nome de uma mulher que eu acho que é um bocado injusto, mas pronto, é o que é. E então decidimos fazer por Zoom, para não perdermos aqui a oportunidade de estarmos juntos. Obrigado, Carla, por teres aceito Obrigada aqui. eu, Ricardo. Obrigada pelo convite. Estava aqui toda feliz. Eu tinha preparado um café, uma mesinha com umas bolachinhas para você, mas o tempo não ajudou. Então vamos aqui É de verdade. Zoom. Sem problema, sem problema. Oh, Carla, fala-nos um bocadinho de aquilo que eu acho que é, ou seja, toda a tua história obviamente é muito interessante, mas o nosso podcast não dura 3 dias e portanto não dá para falarmos sobre tudo. Fala-nos um bocadinho daquilo que tu achas que é mais importante aqui para a tua história e depois, obviamente, vou-te perguntar muito de como é que tu encontraste aqui o LinkedIn, como é que tu vieste fazer isto, ou seja, como é que isto surgiu na tua vida e como é que isto se torna uma profissão para ti. Sim, a minha história assim, é cheia de reviravoltas. Obviamente, eu sou brasileira, dá para perceber, e do Rio de Janeiro. E estudei arquitetura. Eu fui para a faculdade muito novinha, fui para a faculdade, tinha acabado de completar 17 anos, não sabia bem o que eu queria fazer da vida e achei na arquitetura ali, tinha um pouco de artes, que eu sempre gostei de artes, tinha um bocado também de cálculo, de matemática, história, então achei que a arquitetura seria uma boa profissão para mim. Enquanto faculdade eu adorei fazer, né? Porque a parte da criatividade, dos projetos, adorei mesmo a faculdade, mas eu não consegui me enxergar como arquiteta para o resto da minha vida, né, como uma profissão. E aí, quando eu saí da faculdade, eu resolvi seguir um sonho antigo para estudar teatro. Então, os primeiros anos eu trabalhava, né, no escritório de arquitetura e à noite eu ia para as aulas de teatro e descobri ali um universo que me encantava. Comecei atuando. Na altura, eu conheci no curso, eu conheci o meu sócio, né, que foi o meu sócio no Brasil por 15 anos. E nós resolvemos criar um grupo de teatro, começamos a fazer apresentações. No começo era tudo muito mambembe. Tinha um amigo nosso, um amigo dele, na verdade, que tinha uma casa maravilhosa, toda mobiliada. Não, mobiliada não, ela não estava mobiliada, por isso que nós conseguimos usar. Uma casa linda, que estava à venda, mas que não vendia. Vocês podem vir para cá, vocês ensaiam. Aí nós começamos a fazer apresentações nos finais de semana. E até para o jornal, saía até em capa de jornal com essas apresentações, porque a gente fazia uma produção bem cuidadosa e fazíamos nos sábados e domingos, tinha às 5 da tarde para as crianças, uma peça infantil, e no horário da noite tinha uma peça para adultos, mas assim, tudo muito experimental, pegava as coisas que tinha em casa para fazer cenário, roubava as roupas da minha tia para criar figurino, e aí a gente percebeu que aquilo estava sendo interessante e resolvemos criar uma empresa. Então, nós criamos uma escola de teatro e uma empresa de produções artísticas. A casa foi vendida, aí nós alugamos um outro espaço, arrendamos, né? E foi durante 15 anos o meu negócio.
Foi a partir daí que eu descobri que eu adoro produzir coisas. Então, acho que até hoje, de certa forma, eu ainda produzo, né, os meus workshops, os meus eventos. E comecei a trabalhar mais na produção, saí da atuação. Meu sócio dava aulas e eu fazia a produção e a gestão do negócio. Nós abrimos turmas de teatro, os alunos vinham, eu fazia toda a organização. Aí daí também fui estudar, falei assim, preciso me aperfeiçoar mais nessa área, porque era uma coisa natural para mim produzir. Aí fui estudar gestão cultural, fiz o MBA em gestão cultural e foi aí que eu descobri o marketing digital. Meu professor de marketing digital no MBA era o head da Petrobras, aquela grande estatal Sim. brasileira, né, de petróleo e gás. E eu descobri que eu tinha um fascínio pelo marketing digital, mas não podia ali me aprofundar muito naquela altura. Só quando eu vim para Portugal, aí é o outro lado da É, história, que eu comecei. E aí, em 2012, eu conheci meu marido no Brasil. Ele tinha saído de. Ele é brasileiro, veio para Portugal quando era criança, adolescente. Fez faculdade aqui, estudou na FEUP, começou a trabalhar aqui. E na crise na Europa, em 2012, ele foi para o Brasil. Aí nós nos conhecemos, mas em 2014 ele começou o mantra do burrinho do Shrek. Sabe o burrinho do Shrek que fica, já chegou? Já chegou? Ele começava, vamos para Portugal? Eu, não posso, é empresa, eu tenho mãe idosa, sou filha única. Vamos voltar para Portugal? Já sim, já não, ele perguntava, né? Aí um belo dia eu falei, tá bom, vamos para Portugal. Vou até mudar a câmera aqui um pouquinho, senão daqui a pouco ele sai do escritório dele e vai passar aqui no meio da nossa conversa. Aí vim para Portugal. E aí vim para Portugal assim, numa página em branco, né? Eu lembro até da época que eu fazia arquitetura, que a gente pega, o professor mandava criar um projeto, aí tinha aquela prancheta com aquela folha enorme em branco. certo. Então, quando eu vim para Portugal, era uma folha em branco, eu não tinha a menor ideia do que ia ser minha vida, minha carreira. Que era, ou seja, não te viste a fazer aqui em Portugal a mesma coisa de teatro que estavas a fazer no Brasil, ou seja, Ah, tá. não viste. Trabalhar nessa área cultural. Quando eu vim para Portugal, já tinha saído do meu negócio, já tinha deixado a sociedade. O Ah, curso ok. de teatro existe até hoje. E eu estava trabalhando no Ministério da Cultura do Brasil. Eu fiz um concurso público. E no Ah, ok. Brasil, quando você passa no concurso público e vai trabalhar para o governo, aquilo é vitalício. É uma Pois, estabilidade, é o sonho de qualquer pois, pessoa. Eu fiz uma prova com 800 candidatos para 3 vagas. E eu entrei. certo. Mas, assim, e continuava estudando para outros concursos, né, que pagassem mais e tal. Aí o que eu descobri? Que eu podia tirar licença sem vencimentos, por tempo indeterminado. Aí eu falei, olha, se eu posso tirar essa licença, eu posso ir para Portugal, fazer essa experiência lá, se não der certo, eu tenho meu emprego de volta Exatamente, isso para é o bom. Brasil. Mas aí acabou que eu nunca mais quis voltar para o Brasil. Já vai fazer. Agora em dezembro eu vou comemorar 7 anos de Portugal, dia 3 de dezembro. E a gente se conheceu lá no comecinho, foi logo que eu comecei. Acho que você foi um dos Exatamente. primeiros mentorados de LinkedIn, Ricardo. Foi uma das primeiras pessoas que confiou em mim e no meu trabalho. Olha, e então, quando vieste para Portugal, começas esta parte, ou seja, o interesse pelo marketing digital já estava aí, não é? Já estava. Portanto, esse interesse já tinha nascido, foste desenvolvendo. Como é que chegas ao LinkedIn e porquê o LinkedIn como a ferramenta do marketing digital que escolheste? Então, ainda no Brasil, eu já tinha LinkedIn, mas eu não usava, porque meu público de teatro era adolescentes, jovens, não estavam no LinkedIn, né? O meu marido, que é engenheiro e na área de telecomunicações, de informática, ele já usava muito o LinkedIn. Ele é super low profile, mas ele usava ali nos bastidores, né? Para Certo. emprego e tudo. Ele falou: olha, muda a tua morada para Portugal, bota a morada da minha mãe, porque os pais dele já vivem cá há mais de 20 anos, e que é para você já começar a procurar emprego com o LinkedIn, mas já como se você já estivesse em Portugal. Pois, Aí foi o que eu fiz, mas assim, não, ainda no Brasil não foi muito à frente. Quando eu cheguei em Portugal, eu cheguei no inverno. Gente, quem vier para Portugal vem no verão. Aí você vai se acostumando com a temperatura caindo, né? Não tem aquela. Eu saí do verão de 40 graus no Rio de Janeiro e cheguei aqui. Nem é tão é um frio choque, é Portugal, um mas para choque, mim aquilo era o Polo Norte. é um choque, é um Aí choque, é cheguei verdade. naquele frio, mas cheguei numa época boa de Natal. Natal na Europa é lindo, né? Igual a gente vê nos filmes.
aquele friozinho, aquela lareira, aquelas coisas, né? Aí passou Natal, passou Ano Novo. Eu falei, eu não vou ficar aqui dando cabeçada na parede. Eu vou certo, procurar alguém que me ajude a entender esse mercado de trabalho em Portugal e me ajude a me direcionar, fazer um currículo. Eu não sabia como é que fazia currículo aqui, era diferente, tudo diferente. Aí certo. procurei um profissional de gestão de carreira, um coach de carreira. Sim, E aí nós fizemos todo aquele trabalho, né? Desde descobrir as suas potencialidades e tal, o CV. E aí ele falou assim, Carla, essa área da cultura aqui em Portugal, ela é muito fechada. Então é muito por indicação, é muito por networking. Eu falei netquem, sabia o que que era networking, mas eu nunca tinha parado para pensar em fazer certo, networking. certo. E se você vai conseguir muito resultado, já que você não conhece muitas pessoas, no LinkedIn. Então, o que que eu fazia? Ou eu ia para eventos presenciais para conhecer pessoas, e a outra parte Certo. do tempo eu ficava ou aplicando, mandando CV para as empresas, as poucas que tinham anúncio de. Não era Uhum. nem gestão cultural. Cá em Portugal era mais para gestão de eventos em empresas que eu aplicava. Certo. E comecei a usar o LinkedIn. E aí eu comecei a usar, puxa, eu queria tanto escrever um texto aqui no LinkedIn, mas o que que eu vou escrever? Aí eu não sabia o que que eu ia escrever, eu não sabia. Eu achava que quando eu mandava uma mensagem de pedido de conexão, eu tinha que falar excelentíssimo, porque em Portugal as pessoas são muito formais. Então, assim, eu Certo. estava mais perdida do que a gente diz no Brasil, né? Mais perdida que cego em tiroteio. Eu não sabia o que eu fazia. Certo. Aí eu estava na Cidade das Profissões e a Carolina, lá da Cidade das Profissões, ela virava para Isso mim e bem. falava assim: Isso bem. "Ah, tu quer voltar a empreender?" Eu falei: "Não, Deus me livre. Não quero, é muito esforço, é muito desgaste, a gente tem que fazer tudo, tem que sair atrás de clientes, depois tem que executar. Não, não quero essa vida mais, não, quero um emprego." Mas de vez em quando ela vinha e me espetava, porque eu fazia umas formações lá nessa busca de empregabilidade, né? E aí teve um evento, não sei se você conhece, chamado Master Speech. Conheço, conheço, conheço. Eu Então, participei. aí participou? Sim, sim, acho que fiz uma das palestras para os concorrentes num dos anos. Eu já conheço Ah, bem das então, profissões há sabe muito como tempo, é que conheço a é? colega Depois que eu Carolina. Sim, participei, sim, eu também virei palestrante nos anos seguintes. Aí eu sim. consegui entrar para o Master Speech, eu falei assim, é a minha oportunidade de estar para uma plateia de recrutadores, já que ninguém me conhece aqui em Portugal. Claro. Aí fiz o pitch lá, quando acabou o pitch, no intervalo, veio um monte de gente falar comigo. Aí eu consegui algumas entrevistas até já direto para falar com o head de RH de algumas empresas, mas entretanto aquilo não ia para diante, não conseguia um emprego. Aí eu lembro que a última. Não, peraí, como é que foi? Aí um dia eu falei assim, poxa, Carolina, lá na sala de profissões, já estou tanto tempo estudando o LinkedIn, já sei, aprendi a usar, já tinha feito o primeiro post que eu não sabia o que eu escrever, escrevi sobre o Master Speech. E aí o post bombou. Eu falei, poxa, eu estou aprendendo, será que você me dava aqui, me emprestava uma sala aqui na cidade das profissões para eu dar um workshop de LinkedIn de graça para os utilizadores da cidade das profissões? Ela, de graça? Não. A Carla vai cobrar nem que sejam 10 euros, já era ela, né? Indiretamente me empurrando para o empreendedorismo de novo. É, Eu falei, vou cobrar 10 euros. Olha, acho que ela fez a coisa mais certa do mundo. Porque como eu pensei, vou cobrar 10 euros, aí eu resolvi trabalhar para fazer para aquilo funcionar. Eu usei claro. toda a minha expertise que eu usava para ter alunos no curso de teatro, para ter alunos no meu workshop de LinkedIn. E teve 20 pessoas. Ricardo, meus primeiros 200 euros. Eu nunca Uau, tinha ganho dinheiro em euro. certo, Eu vim com dinheiro do Brasil, né? Que mandei dinheiro para cá, troquei dinheiro, né? Depois ficava pedindo dinheiro para meu marido. Nunca pedi dinheiro assim para comprar um verniz de unha, tinha que pedir dinheiro. certo. Aí foi assim, eu falei assim, não acredito, eu quero dinheiro. Euros. A primeira coisa que eu fiz foi entrar num banco e falar, eu quero uma conta corrente só para mim. Aí abri uma conta no banco só para mim, para não ter mais conta conjunta. E eu pensei, aí uma pessoa virou para mim e falou assim, Carla, eu vi que você divulgou o workshop na sala das profissões, mas era em horário laboral, eu não pude participar. Ela me dava uma aula particular?
Aula particular, já ouvi falar aí o negócio de mentoria que as pessoas dão. Mandei a aula particular, cobrei 20 euros. Fui lá na Cidade da Música, saí de onde eu morava, fui lá na Cidade da Música, dar 1 hora de aula, voltei. Eu acho que ainda morava em Ovar. Sim. E cobrei 20 euros. Ah, mas Mas dei. Aí foi aí que criou, ficaste que a perder apareceu o dinheiro, então. modelo. Oi? Ficaste a perder dinheiro, então. Tava, De mas lavar para assim, o lá e negócio de voltar. eu queria fazer. Eu estava em movimento, eu não Exatamente. sabia para onde eu ia ainda, mas eu tinha que Claro. me, porque a minha personalidade é essa, eu estou em movimento. Às vezes eu não sei direito para Certo. onde eu estou indo, mas em algum momento as coisas se encaixam, né? Vai se encaixar, exatamente. Aí, aí eu pensei, poxa, eu dei workshop, consegui lá 200 euros, dei aqui 220 total, né? Uhum. Tudo orgânico, não paguei anúncio para nada, no LinkedIn, as pessoas estão gostando dos meus posts. Aí eu formatei o modelo de negócios, né? Que formações, na altura antes da pandemia dava mais formações em empresas, hoje ainda dou, agora mesmo uma empresa acabei de fazer uma reunião, um pedido de orçamento para a empresa, e criei o modelo de mentorias, que foi o que você fez. Eu falei assim, eu não posso sair daqui para ir não sei aonde dar mentoria para as pessoas. Claro. Aí eu criei o formato online, que antes da pandemia nem era uma coisa assim que as pessoas estavam muito acostumadas, né? Certo, certo. E aí comecei a atender pessoas no Brasil, pessoas em Portugal. Hoje já são são 17 países, se eu não me engano, porque quase todos os países de Europa, alguns países de África, Estados Unidos, Canadá, já dei aula até para chinês, em inglês, lógico, né? Porque Certo, foi uma formação para os alumni da Universidade do Porto, os alumni de deslocação, né? Os alunos estrangeiros. certo, certo, E certo, aí certo. foi assim que o LinkedIn entrou na minha vida. E já são 6 anos de LinkedIn, né? Vai fazer 7 Olha, de Portugal e 6 de LinkedIn. certo. Como é que tu tens visto a rede modificar-se? Ou seja, obviamente tu vês, estando muito atento às mudanças e às coisas que acontecem, tu vês que o LinkedIn, eu abri uma conta no LinkedIn, já não sei, mas há 10 anos ou 11 anos, ou seja, quando aquilo abriu, eu, não é? Deixa eu pôr aqui uma Entrou coisa, tenho que logo. fazer. Foi aquela coisa de abrir e nunca mexi naquilo, não é? Pronto, agora está aqui mais esta rede e nunca mexi naquilo. Mas isto modificou muito, quer o Uhum. alcance da rede, a forma como a rede se conecta aos profissionais, aquilo que é mais valorizado. Como é que tu tens visto aqui a evolução do LinkedIn ao longo deste tempo? Ah, tem uma coisa que é muito engraçada. Tem pessoas que chegam para mim e falam: ai, o LinkedIn é muito formal. Como é que eu vou me posicionar lá? Eu não tenho essa formalidade. Aí eu falo: você não precisa ter essa formalidade no LinkedIn, você vai ser você mesmo, não é? Mas antigamente, eu lembro que logo que eu entrei lá atrás, a gente não conseguia pedir conexão direto para a pessoa, tinha que dizer por que que estava pedindo, não era? Certo, certo, certo. Ou ter um amigo em comum, ou pedir uma E conexão alguém através de um comum. amigo. Era tudo mais limitado, mais formal, mais corporativo, talvez, né? Certo, certo. Quando eu entrei, assim, comecei a usar mesmo regularmente em 2017, era bem diferente do que é hoje, mas não tinha mais esse cariz tão engessado. O que eu Sim, percebo de mudança dessa altura que eu comecei a usar mais para hoje, por exemplo, formatos. Apareceram muitos formatos de conteúdo que não existiam no LinkedIn. No começo, quando eu comecei, né, a usar mais, era um formato de texto, só texto puro era o que bombava. Ou então artigo, aqueles longos, né? Era o que bombava. E aí os top voices, os primeiros top voices do Brasil, eram pessoas que faziam artigo toda semana e tudo mais, e os textos sem imagem. De lá para cá, eu percebo que as imagens passaram a ter mais impacto no alcance dos posts. Então, um post com uma foto ou um post com design que faça que a pessoa pare ali para ler, não é? uhum, Eles têm tido mais resposta. Os artigos de alguns anos para cá, eles têm pouco engagement, até muitas pessoas, infelizmente, com muita pena, né? Muitas pessoas que eu seguia porque tinham artigos interessantíssimos já não fazem mais artigos, mas eu sempre recomendo para os meus clientes, pelo menos alguns, porque são textos mais robustos, que quem está do outro lado consegue ver sim. que nós entendemos mais do assunto. Então, ali para mesmo para constar, né? O que mais? Um bocadinho Começamos a ter um possibilidade de bocadinho live no como, LinkedIn. sim, uma espécie de portfólio, não é? Ou seja, ter os artigos como uma espécie de portfólio Exato.
mostra às pessoas quando vão lá à tua página, se quiserem ver um artigo teu, diz, ok, esta pessoa percebe mais deste assunto, se ela quiser explorar um bocadinho Exato, mais. né? Ver Portanto, que é a tanto pessoa é para gerar capaz de alcance, mas é aprofundar para mais. gerar, se forem lá, para teres um bocadinho de portfólio e poderes apresentar alguma coisa, não é? Exato, exato. Eu lembro, eu ainda vivi em Ovar, quando começou o LinkedIn ele distribui os novos features, né, as novas ferramentas aos poucos. Até que agora está Certo, distribuindo mais rápido. E eu lembro que nunca chegava o vídeo para mim. Eu doida para gravar vídeo e nunca chegava a opção de botar vídeo no LinkedIn para mim. Então certo. foi uma abertura incrível quando os vídeos chegaram, né? Nem tinha live ainda, era só vídeo, gravar um vídeo e poder colocar o vídeo ali. Depois veio a possibilidade de ter live, fazer lives no LinkedIn. Então, assim, evoluiu muito e cada dia, eu falo que o LinkedIn é um Kinder Ovo, né? Ou ovo Kinder. Cada Sim, dia que eu entro tem uma coisinha diferente. Tem uma novidade, um negócio que mudou de. Eu estou dando aula, aí de repente, ué, cadê? Aí o negócio mudou de lugar. certo. Então, assim, os engenheiros de produto do LinkedIn, acho que eles nem dormem, né? Que eles ficam ali inventando coisas novas. Algumas são muito interessantes e funcionam e pegam. Outras, o LinkedIn acaba por descontinuar porque aquilo não funciona. Por exemplo, os stories. O LinkedIn Sim, lançou os stories até para talvez ficar um pouco parecido ali com o Instagram, trazer um público do Instagram para ficar mais à vontade no LinkedIn. sim. E há alguns meses atrás os stories acabaram no LinkedIn. Alguns meses não, já tem mais tempo. O que acabou há poucos meses foi aquele story cover. Não sei se você percebeu, dava para gravar um vídeo que ficava na nossa foto quando a pessoa Ah, entrava. sei, eu lembro-me disso, sim, sim, sim. Quem já tinha continua a ter, mas quem não fez não consegue fazer mais. Então, assim, tem algumas novidades que não tem grande É, aceitação e é, aí o LinkedIn volta atrás, né? Então, assim, eu acho que a maior evolução é que está mais democrático. Tem muitas pessoas que são saudosistas. Ah, o LinkedIn já não é mais como era antigamente. Agora as pessoas falam de coisas banais e tudo. Tem esse lado também, que é um lado negativo, né, dessa popularização. Mas eu costumo dizer assim que tem três botões fantásticos no LinkedIn. Tem um botão que se chama parar de seguir. Se você não gosta do conteúdo da pessoa, você aperta nos três certo. pontinhos ali no post dela. Tem ali, parar de seguir. Ela não vai saber. Você não vai deixar de ser amigo, né, de ser conexão dela. Você só não vai mais ver os posts daquela pessoa no seu feed. Certo. Tem um outro botão que é fantástico também. Ah, essa pessoa não faz sentido nenhum. Aceitei a conexão, mas me arrependi. Ou é um. Enfim, tem um botão chamado unfollow, que é outro botão fantástico. Não faz o match, não me interessa, para de seguir aquela pessoa, Certo. né? E tem um outro botão que é mais assim para situações extremas. Eu já fui ataque de hater no LinkedIn. É. Foi fantástico. Na época eu não gostei não, porque eu fiquei irritada, nervosa, chateada, me Claro. sentindo rejeitada, né? Mas foi bom porque assim a pessoa começou a me atacar do nada no LinkedIn. E os meus seguidores, as minhas conexões, os meus alunos, os meus clientes, os meus amigos começaram a me defender nos comentários. Aí eu falei, uau, que coisa, né? Que Então, bom. aí essa pessoa é o botão mais drástico. Tem dois. O primeiro o segundo é o bloquear, mas antes de bloquear, você denuncia. Porque depois que Ok. você bloqueia, você não consegue mais denunciar, porque a pessoa desaparece da face da terra para você. Você não tem Certo, mais certo, contato nenhum com ela. Não vê mais certo. post, não vê mais nada. Hum. Antes, se for uma coisa mesmo agressiva, né, não cabe aquilo no LinkedIn, até Certo. para nós protegermos a rede, Claro. nos protegermos e mantermos ali um bom ambiente, não é? Certo, Primeiro certo. você denuncia, na época eu denunciei, meu marido denunciou, algumas clientes minhas falaram, eu também vou denunciar. Denunciamos e depois bloqueei. Nunca mais vi, que beleza. Aí depois, uns meses depois, eu soube que essa pessoa é um hater famoso em Portugal. Qualquer um que te Ah, começasse a ter mais visibilidade, ele começava a ir lá picar as pessoas.
Ok. Sabes que, por acaso, ainda no outro dia, estou faço parte de um grupo, numa academia de marketing digital, do Ricardo Teixeira. Uhum, E uma das pessoas nos nossos grupos de Telegram que nós temos, tinha feito um anúncio e tinha lá vários haters a dizer: isso não é verdade, é charlatão, todas aquelas coisas normalmente que a uhum. malta diz de ver um anúncio: isto não é nada assim, isto não faz nada aí, pronto, todas aquelas coisas. E ele estava a dizer: se esta malta soubesse o quanto me está a ajudar, porque as interações nos anúncios fazem com que aquilo tenha muito mais visualizações. Portanto, eu estou a pagar muito menos do que eu Sim, podia pagar. Ótimo, adoro, venham todos. Venham exatamente, todos comentar né? o anúncio, porque isto só aumenta a minha visibilidade. Que Mas essa maravilha. pessoa já devia estar num grau de amadurecimento maior do que eu estava na altura. Claro, Eu claro, fiquei claro. arrasada. Aí eu falei com uma amiga minha de Claro, é normal. marketing digital, muito experiente do Brasil, e ela falou assim, Carla, isso é bom, porque está mostrando que você já tem uma marca, já tem um posicionamento e que as pessoas gostam da tua marca a ponto de virem te defender. Sim, e também estás a criar moça o suficiente para às vezes as pessoas, para seres notada, percebes? Portanto, há Também, sempre coisas nossa, boas que nós foi, podemos foi. tirar dessa experiência. Claro que, obviamente, não sabe bem, não é? Não, Imagino eu, não é? Que não saiba nada bem, nós vemos isso. E, mas portanto, aquilo é claro, não engajar com a pessoa, né? Eu respondi a primeira vez, ele continuou sendo agressivo. Eu falei, ele não quer conversar nem discutir pontos de vista, não quer um debate construtivo, ele quer agredir. Aí eu parei de claro. responder. Aí essa minha amiga falou assim, Carla, você para de responder e daqui a uma semana, se você quiser, você bloqueia ele. Aí eu, tá bom. Aí eu contei no calendário lá, hoje faz uma semana, vou bloquear. Aí ele veio com outra, eu, ai, e trouxe um amigo. Aí meu marido olhou assim, e ele trouxe reforços. Aí depois eu descobri que é uma pessoa que gosta de picar e que não, Pronto, que nem é uma pessoa, porque uma pessoa conhecida minha falou assim, Fulano, eu estou no Porto, a pessoa que picava era do Porto. Vou ao Porto esse fim de semana, eu quero tomar um café com você, que você anda ali picando os meus amigos no LinkedIn, que história é essa? Aí foi conversar com ele. É lógico que essa pessoa que foi conversar é um profissional de recursos humanos, de RH, né? E foi lá tentar. E disse que ele é uma pessoa muito boa, que tem uma conversa ótima. E depois, na hora de ir embora, falou: Olha, não vai mais picar ninguém, hein? certo. Aqui no LinkedIn, tu estavas a dizer, há muitas pessoas saudosistas de que antes não se falava, sei lá, agora eu vejo poucas diferenças entre o tipo de conversas que se tem no LinkedIn e que se tem no Facebook, por exemplo. Ou seja, Uhum, não há nível pelo menos das pessoas que eu sigo. Claro que o LinkedIn tem sempre uma tónica um bocadinho mais profissional, ou seja, uhum. vejo mais posts de empresas, mais posts de pessoas a falarem sobre a sua promoção, sobre o cargo que têm, sobre a empresa onde estão, a fazer qualquer tipo de promoção a um produto ou um serviço. Portanto, há ali uma vertente mais empresarial. Mas há, sei lá, agora com esta questão, por exemplo, deste massacre do Hamas em Israel, há muitas pessoas a falarem sobre isso no LinkedIn, coisa que antes não acontecia, não é? Antes não Sim, se. E já antes com a Ucrânia aconteceu a mesma coisa, sim. ou seja, antes coisas que não aconteciam. Esse tópico de conversa não era muito trazido para ali, o que é que eu Uhum, faço, né? Mas agora é muito mais normal, ou seja, as pessoas mostrarem as diferentes vertentes também dos seus pontos de vista, das suas uhum, opiniões, da sua vida, não é? Eu no outro dia fiz um destes há conversas com o Ricardo Costa, do grupo BC Consulting, né? E ele partilha, ele é uma das pessoas mais seguidas em Portugal, se não a mais seguida ali no uhum. LinkedIn, é uma das mais, com certeza, e ele partilha todo tipo de coisa, claro. Eu acho que ele partilha até muito pouco sobre a empresa dele. Quando partilha sobre a empresa dele, tem mais a ver com a parte dos colaboradores, da felicidade, lá do departamento de felicidade, do instituto, e depois partilha coisas da AEMI, não é? Da qual ele é presidente, mas depois partilha muitas coisas, pá, opiniões pessoais, dicas, muita coisa dele que no LinkedIn não se veria tanto. O que é que tu achas ou seja,
isto é um grande introito para te fazer uma pergunta, que é, neste momento, estando o tema tão aberto no LinkedIn, quais são as coisas que tu ainda achas que é melhor não abordar e é as coisas que tu achas que agora é mesmo importante abordar? Ou seja, quais são os do's and don'ts que alguém que está no LinkedIn deve ter atenção? Eu acho que depende muito do objetivo da pessoa no LinkedIn. Eu acho que nós não devemos nos desviar do nosso objetivo. Então, se É, você tem um objetivo de se posicionar como autoridade numa determinada área para atrair clientes, por exemplo, eu não acho que vai ser condizente com esse posicionamento começar a gerar polêmicas, porque você não sabe do outro lado lá qual é a opinião, né? Então, eu acho que é uma postura mais direcionada para aquele objetivo ali. Outras pessoas já entram no LinkedIn justamente por causa da polêmica. Eu já tive isso. A pessoa acabou não fechando a mentoria, mas ele falou: eu vejo esse tipo de problema acontecendo, nem vou citar a circunstância, e eu quero mesmo é gerar polêmica, porque eu quero que isso seja debatido. Mas, de é. certa forma, ele também está fiel ao propósito dele. Claro, sim, se é esse o objetivo, claro que está É fiel. esse o objetivo. Agora, sim, tem aquelas coisas que a gente vê que a pessoa está criando uma história, está fakeando, como se diz no cinema, na minha época de fazer cinema, está fakeando uma coisa só para ter audiência. Aí isso eu acho muito ruim. Eu acho que se a pessoa tem uma posição política genuína e ela está trazendo aquilo ali porque ela quer defender uma causa ou porque ela quer ampliar um debate, eu acho fantástico. É, Mas tem horas que a gente vê que a pessoa conta uma história triste, não é? Aquelas coisas assim, que você vê que é só para chamar audiência, sim. para depois, não sei, às vezes só quer ser popular, outras vezes quer vender alguma coisa, Criar aqui qualquer um coisa. desdobrar daquilo. Isso eu não acho legal. Isso eu não acho que seja, não sei, né? Acho que cada um pensa de um jeito, mas assim, no meu ponto de vista, eu não é algo que eu ensino a fazer. É, Os meus clientes, eles, acho que a gente vibra na mesma sintonia, né? A gente mesmo aqui teve uma sintonia muito boa. claro. Eles não chegam com esse objetivo. As pessoas que chegam até mim, elas são muito, têm muita clareza. Olha, eu quero usar o LinkedIn ou para ter, normalmente é para ter mais clientes, ou para aumentar a sua autoridade, ou para aumentar a visibilidade da sua empresa. Fica sempre por aí. Eu tive uma vez uma pessoa, anos atrás também, foi na mesma época que você fez, eu acho, que eu perguntei qual é o seu objetivo. Ela é disseminar conhecimento. E essa pessoa já era uma profissional de C-level na altura, mas não tinha ali no LinkedIn uma expressão. Hoje ela tem uma expressão fantástica no LinkedIn, além do perfil pessoal, mais duas páginas de empresa que ela administra. E ela me chamou outro dia para dar fazer uma live assim, né, como nós aqui, para um dos projetos dela. E aí eu perguntei de novo, anos depois, qual é o objetivo no LinkedIn? Ela, disseminar conhecimento. Continua mesmo. Então, a gente vê que tem essa congruência, essa coerência, não é? Eu acho que é isso que é importante a gente manter no LinkedIn. A gente tem que se É, manter fiéis à nossa essência e termos sempre em mente o nosso objetivo. Porque aí é, pode ser até um caminho um pouquinho mais longo do que fazer algo assim só para chamar atenção, mas é algo que vai ter uma consistência. E quem está do outro lado percebe. certo. Porque a gente acha que ninguém viu meu post, viu? Sim, senhor. Ninguém respondeu. Não respondeu porque talvez não tenha esse sentido assim. Você não conseguiu ali criar um desejo na pessoa de responder ou de fazer um comentário. Mas as pessoas veem. Às vezes chegam clientes para mim, Carla, eu te sigo há um ano. Que bom. A pessoa nunca fez um like, a pessoa nunca fez um comentário, a pessoa nunca mandou uma mensagem privado. As pessoas estão observando o tempo todo, até por ser uma rede profissional. Muitas vezes as pessoas até têm receio, ou estão numa empresa com uma cultura muito quadrada, que se ela se expressar no LinkedIn, o chefe vai achar que ela quer mudar de emprego, né? Existe, Certo, infelizmente certo. ainda existe isso, Não mas as vai pessoas ser. observam muito. Então, é assim, eu acho que é ter essa coerência, não é querer aparecer, tipo assim, no Brasil a gente fala assim, você quer aparecer? Pendura uma melancia no pescoço e vai pra rua, não é? Então, eu acho que assim, quando é genuíno,
eu acho que tem abertura para tudo. É lógico que tem discussões que a gente vê assim, ah, isso não vai levar a lugar nenhum. certo. Mas as pessoas acham ali. É isso, né? Então, Se elas assim, gostam, se e às vezes eu elas vejo uma querem, coisa, oi? se elas gostam e se elas querem, se faz parte da. Às vezes são coisas que até, de alguma forma, até estão mesmo à procura, não é? Que é, eu quero é ter esta discussão e fazer Exato. valer o meu ponto, não é? Eu tinha um amigo do LinkedIn, ele nem foi meu aluno, mas a gente até se conheceu quando eu fui ao Brasil, a gente foi almoçar juntos, e ele falava assim, Carla, eu passo horas pensando num tema, estudo, leio para criar um post no LinkedIn, boto referências e ninguém se interessa. Aí vem fulano de tal, bota aquela. Eu não sei se aqui em Portugal tem frase de para-choque de caminhão. É mais ou menos isso, Tem, certo, certo. que vem aquelas frases feitas assim, atrás do caminhão. Bota aquela frase de para-choque de caminhão e tem 100 mil likes, milhares de comentários. Eu falei assim, é igual na vida. Vai ter um pouco de tudo. Mas Certo. continua no teu trabalho, porque em algum momento você vai pegar o jeito de conseguir transmitir o teu conhecimento e ao mesmo tempo ter o engagement das pessoas. E realmente, de fato, aconteceu. Porque assim, não é garantia de resultado você ter muitas visualizações, muitos comentários, não necessariamente vai te conduzir ao resultado que você quer no final. E às vezes Sim, aquele post que quase não tem comentário, quase não tem engagement, traz cliente. certo. É isso que eu acho, que às vezes é importante definir, e que estavas a falar no início, que é um bocado do objetivo, que é qual é o objetivo. Sempre que eu trabalho com alguém, eu já trabalhei com algumas empresas e pessoas na área de me ajudarem nas presenças nas redes sociais, fazerem posts, criarem estratégias para isso. E no meu caso, por exemplo, aquilo que eu lhes digo sempre é: o meu objetivo é clientes, não é views, não é likes, não é. Quero lá saber se tenho 100 mil likes e não tenho nenhum cliente. Eu quero é ter 100 mil euros e um like. Pronto, pode ser, está. Exato. Se me disseres, se eu prefiro ter 100 mil likes e 100 mil clientes, claro, não é? Antes rico e com saúde do que Sim, pobrezinho. Portanto, se eu puder ter as duas, é lógico. Assim, as métricas, né, os likes, os comentários, as pastilhas no LinkedIn, o algoritmo não favorece nada quando você recompartilha, né? pois, Eles servem como indicativos ali no caminho, como se você estivesse numa estrada, igual eu estava ontem, no temporal, e eu ficava à procura de placas, daquelas coisinhas que ficam fluorescentes, para conseguir me guiar, para ver se eu certo, estava no caminho certo. Então, se um post tem like, se as pessoas comentam, ainda é melhor do que o like, e do certo, tipo de comentário que a pessoa faz, isso te dá um indicativo que você está no caminho certo. certo, Mas qual é, para mim, a maior métrica? É o resultado efetivo que a pessoa quer. Eu tive uma cliente que há uns meses falou, cara, eu quero dar palestra. Eu quero ser convidada para dar palestra, porque meu sonho é dar palestra. E há 2 semanas atrás ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, olha, Carla, estou aqui muito feliz, quero compartilhar com a equipa, porque no caso dela eu faço a gestão dos conteúdos, então eu tenho uma equipa que a gente trabalha, né, de certo. copywriter, de design, a gente trabalha o conteúdo dela. Ela, equipa, parabéns para nós. Olha, eu hoje dei a palestra numa cimeira internacional de liderança. A primeira palestra dela já foi numa cimeira internacional. E ela disse, se não fosse o LinkedIn, eu acho que isso não teria acontecido. Pois, Então, é assim, nós vamos ali analisando se os indicadores, né? claro. Em algum momento a pessoa atinge o resultado. Agora, se ela tem like, se ela tem comentário e nunca atinge o resultado, tem alguma coisa errada, não tem estratégia, se calhar. Sim, não há um follow-up, não há Exato. nada a seguir que promova alguma coisa que faça com que as pessoas queiram agir. Sendo que muitas vezes há aqui um tempo para as coisas acontecerem. Sim, Eu, tem isso também. eu comecei este trabalho na área das palestras, do coaching, das formações há 15 anos. E Uhum. ainda hoje acontece, hoje menos, mas ainda hoje acontece ter pessoas que me contactam porque eu fiz uma palestra num evento há 5 anos atrás que elas viram e disseram assim, pois, e um dia pá, aconteceu na empresa, olha o Ricardo, eu de facto vi-o aqui neste evento e hoje tivemos esta coisa e portanto lembrei-me de si.
não é? Sim, E às vezes é esse tempo, quer dizer, nós acontece, chegamos, acontece. se calhar chegamos, fizemos um evento, dizemos, temos com grande esperança, pá, aquilo vai dar, aí não deu nada. E de repente, passado não sei quanto tempo, vem alguém que viu, ou que depois viu, olha, eu não estive lá, mas vi o vídeo que estava no YouTube e gostei muito da palestra que fez, nem estive lá, mas vi o vídeo e pá, e gostei. Pronto. Ou seja, há aqui É, muitas coisas que às vezes demoram o seu tempo até sim. termos um resultado que seja mesmo palpável. A gente vai É plantando as sementinhas, não é? A gente não sabe quando é que aquela semente vai dar fruto. certo. Eu E acho que acontece muito isso. Eu acho assim, que veio aqui essa imagem na minha cabeça enquanto você falava. Nós vamos impactando as pessoas de diversas formas. Às vezes é numa palestra presencial, às vezes é num vídeo, às vezes alguém que falou de nós para elas. A rede social, no caso o LinkedIn, ela vai servir para manter o contato com essas pessoas, para ir alimentando e nutrindo essa relação que está ali em banho-maria, mas em algum momento ferve, né? Qual é o momento? É quando a pessoa chega no momento dela querer o serviço, certo. dela precisar, dela. Eu ontem fiz uma reunião para mentoria de um grupo que eu vou abrir, e a pessoa falou, Carla, eu falei, olha, você, pelo que você me disse agora que é o seu objetivo, está muito claro para mim que dá para alcançar esse objetivo com o LinkedIn. Ela, olha que interessante, porque há um mês atrás eu não tinha essa clareza. Falei, um mês atrás, então, se calhar não era a altura de você fazer mentoria. Porque você Certo. precisa ter, como é que eu vou te ajudar a chegar num lugar se você não sabe onde é, né? Exatamente, é Então, a exatamente gente isso. vai usando o LinkedIn e as outras redes sociais para a gente estar sempre presente. Para quando a pessoa sentir a necessidade, nós temos a primeira lembrança, ou a segunda, às vezes, vamos entrar numa Quando ela concorrência, mas estiver enfim. no momento certo, sim, também para ela. É isso mesmo. Olha, e no caso de pessoas que estão em transição de carreira, que estão à procura de emprego, jovens licenciados, muitas vezes eu vejo, não é, aquela malta com aquela, na foto de perfil tem Uhum, aquela bandeirinha a dizer ready to work, open to uhum. work, Isso. coisa assim. Qual é que tu achas que é, ou seja, no caso, essas pessoas não estão a posicionar-se como especialistas, até porque algumas delas não são mesmo Uhum. especialistas, acabaram de sair da faculdade e, portanto, não são especialistas. O que é que tu achas que é a melhor forma de eles se posicionarem no LinkedIn para, por um lado, não parecerem desesperados, não é? Não parecer como o burro de Shrek, que Uhum. estavas a dizer agora, mandar um e-mail, e agora já estão a contratar, e agora já estão a contratar, né? Mas por outro lado, de facto, mostrarem alguma coisa que faça com que, porque obviamente todos os empregadores agora, pelo menos acho que eu nos RHs das pessoas que têm falado, o LinkedIn, eles vão sempre consultar quando vão ter uma Sim. entrevista com alguém, portanto é aquela coisa básica de eu vou ao LinkedIn ver estas pessoas e portanto o LinkedIn tem que estar bonito, tem que estar arrumado, tem que ter ali aquelas coisas, mas como é que eles ativamente podem mostrar-se mais no LinkedIn? O que é que tu aconselharias a essa malta que está à procura de uma nova oportunidade ou à primeira oportunidade às vezes? Por exemplo, a malta que está à procura da primeira oportunidade, o importante é ter o perfil bem feito, né, todo preenchido, usando as palavras-chave para o recrutador encontrar a pessoa. E assim, tem um case study interessante dos alunos da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, foi até alguns anos atrás. Eles primeiro me convidaram para dar uma palestra lá. Eles têm uma associação de estudantes da Faculdade de Farmácia. Então, aqui em Portugal tem isso que é muito interessante, né? Que em muitas faculdades têm as associações são muito ativas. Sim, sim, E aí me vejo isso. convidaram, eu dei uma palestra. Eles gostaram muito. Depois, era até pro bono a palestra. Depois eles me convidaram para dar um curso remunerado e eles cobraram lá dos alunos. E eu dei, acho que foram em 3 dias, né? Fui lá 3 vezes, era presencial, dar o curso. Então, assim, uma coisa que é muito interessante é que esses jovens mais ligados à associação, eles já têm isso, claro, eles colocam lá no LinkedIn. CEO da Associação de Estudantes, diretor de marketing da Associação de Estudantes. Então, eles já estão se posicionando ali como profissionais. Certo. Mas, às vezes, o estudante não tem essa vertente. Então, pode colocar, por exemplo, um projeto acadêmico que esteja estudando, até um projeto, um trabalho de voluntariado, até um trabalho de verão. Eu tive uma vez, eu fui dar uma palestra para engenharia mecânica da FEUP. Sim. E aí tinha um rapaz que ele falou: Ah, eu no verão sou nadador salvador. Eu falei, bota.
Por que não? O recrutador sabe que você está na universidade ainda, está buscando estágio profissional, ou que é recém-licenciado e está buscando o primeiro emprego, mas ele vai perceber ali o que que o nadador Salvador tem de competências, né, de soft skills. Tem que ser Claro. observador, senão a pessoa se morre lá e ele nem viu. Tem que ter iniciativa, vai ter que se jogar no mar para salvar. Então, tem uma série ali de qualidades, de competências que Que um aquilo pode recrutador pode ver, valorizar naquela experiência, não é? porque aquela experiência é uma experiência, Certo. né? Não é uma experiência profissional ainda, mas é uma experiência. Ah, quando era adolescente, fazia parte de uma banda de rock. Ó, trabalhei em equipa, gestão de conflito, que deve ter muito, né? Nas bandas de rock. Consegui estar diante de uma plateia sem congelar. Olha quantas competências. Então, é assim. E também para quem já está no mercado, está numa situação de desemprego, é conseguir mostrar no LinkedIn as suas competências, as suas experiências, os resultados dos empregos anteriores, para quem já teve. E o principal é não parar no perfil, porque as pessoas acham que é fazer o perfil. Aí, nos primeiros dias que mexeu no perfil, o algoritmo favorece, ele começa a mostrar para um monte de gente. Mas se a pessoa passa um mês, passa dois, o algoritmo acalma. E se a pessoa não tiver uma presença ativa no LinkedIn, ela só vai aparecer quando o recrutador fizer a pesquisa e o perfil dela aparecer nos resultados. E às Resultados do vezes, recrutamento. dependendo do mercado, se for um mercado muito competitivo, ou se aquele mercado não está aquecido, isso pode demorar muito, até nem dar resultados. Então, Certo, é ser ativo na rede, fazer comentários nas publicações de pessoas que tenham a ver com a sua área de atuação, certo, fazer um post, eventualmente, não precisa nem ser um post de raiz, pode ser só partilhar uma notícia daquela área, sempre relacionando a tua área. Eu tive casos certo, de mentoradas vindo do Brasil, chegando em Portugal, com muita experiência, mas sem conhecer o mercado e, obviamente, né, se um empregador, dependendo da cultura, normalmente vai procurar um profissional do país do que trazer uma pessoa né, contratar uma pessoa de fora. E essa minha cliente, ela de partner, né? HR business partner, e ela falou, cara, eu quero emprego na minha área. O marido estava empregado na área de IT, é muito mais fácil, e ela falou, eu não vou parar enquanto eu não conseguir. Não foi só o LinkedIn, ela fez coaching, ela tratou até da parte espiritual dela, ela fez inglês para poder, né, estar mais certo, qualificada, estudou. Ela fez toda uma preparação e depois ela certo. falou para mim, Carla, eu consegui o emprego e todas as 6 entrevistas que eu tive foram pelo LinkedIn. Todas. Mas ela fazia Ok. post todo dia, e posts excelentes, os artigos ainda estavam bem naquela altura, fazia Certo, artigos e comentava, interagia, trocava. Então, isso faz com que o algoritmo mostre mais as pessoas, e o certo, recrutador, quando vai ver, olha quanta coisa que ele encontra ali, né? Puxa, essa pessoa tem um conhecimento aprofundado, porque ela escreveu um post, um artigo, essa pessoa se comunica bem, porque eu vejo os comentários dela. Então, assim, não dá para fazer o perfil sentar no sofá à espera. Tem que ter uma atividade. Esse eu acho que é o maior conselho para todo mundo. Mas para quem está em Eu busca de acho que emprego, é muito importante ter essa interação na rede. É isso que faz os resultados acontecerem. eu acho que cada vez mais, espero que as pessoas tenham noção disso, porque eu dou aulas no IPAM, dou uma disciplina no IPAM no primeiro semestre. A disciplina tem a ver com soft skills, portanto é da área da. Ou seja, basicamente eu estou a trabalhar liderança com os alunos do terceiro ano, que depois vão sair para as empresas, e portanto estou a trabalhar os skills de liderança, mas principalmente todos os soft skills que eles necessitam de quando chegarem às empresas. E aquilo que eu noto é que a generalidade destes alunos tem muito pouca noção da importância que tem todas as coisas que já estão a fazer enquanto estão na universidade. Ou seja, eles têm muito pouca noção de pá, uma campanha de voluntariado, que importância pode ter, Uhum. e depois têm, não só têm pouca noção do quanto isso é importante, como aqueles que fazem muitas vezes não sabem
fazer o marketing, o que no IPAM é um bocado até estranho, não é? Que eles isso deveriam saber fazer bem, não é? Que é, às vezes não sabem como é que mostram aquela atividade de uma forma que seja interessante para o recrutador. Porque para o sim, recrutador não interessa se ele fez uma atividade de voluntariado, mas interessa se ele, nessa atividade de voluntariado, aprendeu a fazer muito com poucos recursos, aprendeu a sim, trabalhar em equipa com outras pessoas, aprendeu a ter empatia pelas pessoas com quem contacta e com os colegas de equipa, aprendeu a sacrificar-se porque era importante o resultado. Portanto, todas essas coisas que eu consigo com um post, com um texto, com fotografias, consigo fazer isso. E outra coisa que eu acho que eles trabalham muito pouco e que eu procuro incentivá-los a fazer é eles trabalham muito pouco os seus skills de comunicação. Acho que os skills de falarem com outras pessoas e de comunicarem são muito pouco trabalhados. E, portanto, eles às vezes têm mesmo dificuldades de expressão oral até mais ou menos, porque eles já fizeram várias apresentações e, portanto, estão a ter alguns skills, mas às vezes, se pedimos um trabalho escrito, vem com alguns erros ortográficos, construções frásicas que não fazem sentido, e isso depois são coisas que fazem a diferença também, não é? Quando nós estamos naquela corrida de Fórmula 1 para conseguir, não é? Quando tu há pouco disseste que tinhas uhum, 8 candidatos para 3 lugares, não é? No Ministério da Cultura, não é? Quando estamos nessa corrida, em que só 3 é que vão ganhar, não há sim, hipótese. Não vão ganhar a dizer. exato, E esses 3, a diferença que vai fazer isto é como a Fórmula 1, às vezes é a diferença de um segundo, não é de um carro para o outro, não é de. E exato, portanto, eu acho que exato. os meninos, acho que as E é pessoas têm muito bom mesmo. que as universidades já comecem a oferecer esse tipo de conhecimento para os alunos, não é? É muito importante que cada um de nós tenha essa percepção e essa noção da responsabilidade que é importante e daquilo que pode fazer e que as universidades e os trabalhos continuem a promover isso, a promover que as pessoas percebam o quão importante isso pode ser. De facto, às vezes faz toda a diferença quando estamos num processo de entrevista, num processo de seleção. Olha, acho que a gente tem que dar uma formação juntos. Ora, isso é que era. Como utilizar o LinkedIn para expressar as suas soft skills, sei lá. Sim, alguma Porque às coisa, vezes claro que sim. o jovem, né, o recém-licenciado, ele até sabe escrever, mas ele não sabe como que ele vai impactar o recrutador, como você acabou de falar. É isso Como mesmo. é Às que vezes tem que ele haver com. vai pegar aquela situação e colocar de um ponto de vista que vai ajudar na empregabilidade dele. Certo. Como é que eu vendo esta minha experiência, não é? Como é que eu Exatamente, consigo mostrar isto de uma forma que as outras pessoas digam: Ah, é isto que eu estava à procura, não é? Esta, exatamente. esta forma de ter. Carla, olha, eu acho que é uma ótima ideia nós darmos uma formação junta. Também acho que tu tens aqui muito a oferecer para as pessoas que estão a ver e que querem ter aqui um trabalho no LinkedIn e que querem melhorar a sua presença. E por isso aquilo que eu te ia propor, assim, em jeito de conclusão da nossa conversa, era que tu pudesses falar um bocadinho de como é que as pessoas podem ter mais contacto contigo, com o teu trabalho, com as tuas mentorias, com as tuas formações, com os teus cursos, como é que eles podem ver aqui mais qualquer coisa tua, se quiserem saber um bocadinho mais sobre LinkedIn. Perfeito. Então, eu trabalho também com as pessoas que estão em busca de emprego, mas o público que mais chega a mim naturalmente são as pessoas que estão em busca de clientes no LinkedIn. São Uhum. empreendedores, às vezes empreendedores já com uma trajetória fantástica, mas que ainda não têm empreendedores de sucesso, mas que ainda não têm uma presença no LinkedIn. Outros que Certo. estão começando, outros que estão fazendo uma transição de carreira e precisam fazer um reposicionamento no LinkedIn. Então, eu ajudo essas pessoas a se posicionarem primeiro para alcançarem o seu objetivo, que pode ser, eu quero dar uma palestra, eu quero escrever, lançar o meu, já tive esse caso, né? Quero lançar o meu livro e preparar o terreno para o lançamento do livro no LinkedIn. Eu quero ter mais clientes para minha empresa, ou eu já tenho clientes suficientes, mas eu quero um segmento diferente de clientes, ou eu quero um cliente de um ticket maior. Então, eu trabalho tudo isso. Como é que chega até. E também formações em empresas, né? Também dou formações para as equipas terem um posicionamento melhor no LinkedIn e ajudar a marca empregadora a alcançar os seus objetivos, seja para recrutamento, seja para vendas, para marketing. Também dou formações e mentorias também dentro de empresas. Para falar comigo é muito simples, é só mandar uma mensagem lá no LinkedIn. Inclusive, eu quero deixar um convite para todo mundo que está nos assistindo aqui.
vai lá no LinkedIn, se já me segue, manda uma mensagem. Olha, eu vi o Conversa, né, com a Carla Conversas. Martins, do Ricardo Peixe, e fala o que quiser falar, vamos conversar, né? Já que a gente está com a conversa, vamos fazer continuar a conversa. E se tiver alguma dúvida específica, alguma situação assim com relação ao LinkedIn que queira me perguntar, também pode mandar mensagem. Eu tenho vários materiais gratuitos, tenho vídeos, tenho artigos, tenho PDFs, então assim vai ser o maior prazer te ajudar a identificar, né, essas questões que talvez aí estejam impedindo de avançar no LinkedIn e posso mandar algum material gratuito para você, mas para quem me mandar lá no inbox, né, uma Certo. mensagem dizendo aí o que precisa, que terei o maior prazer em ajudar. Excelente, Carla. Olha, muito obrigado por primeiro por a tua disponibilidade em estares aqui connosco nesta conversa, pela tua forma alegre e jovial de encarar todos estes temas e todas estas temáticas, por esta tua disponibilidade sempre em dar e em conseguir ajudar as pessoas de qualquer forma, e portanto, de certeza que aquilo que eu acredito, ainda ontem, quer dizer, não é ontem, porque quando sair esta a conversa já não foi ontem, já foi há uns dias, mas no outro dia fiz um reel sobre esta ideia de apaixonam-me pessoas de sucesso e pessoas que conseguem chegar ao top das suas profissões. E todas as pessoas que têm sucesso continuado são pessoas que produzem e entregam valor consistentemente às suas plateias. E, portanto, eu não tenho dúvidas que pode haver alguém que momentaneamente consiga, por algum motivo, ter visibilidade, ter sucesso, chegar a número um, sem trazer muito valor, mas isso depois não subsiste. Depois a pessoa, Não, aparece. E quem continuamente está a continuar a criar valor vai de certeza vai ter mais sucesso e isso vai continuar. E eu acho que tu és uma dessas pessoas, aliás, eu sei que tu és uma dessas pessoas que continuamente estás a trazer mais valor à rede através dos teus posts, das tuas interações e, obviamente, de todo o trabalho que tu fazes. Portanto, muito obrigado por estás aí, por estás a trazer este valor e foi um prazer estar aqui contigo à conversa durante este tempinho e espero, de facto, depois consigamos ter aqui a oportunidade de fazer alguma coisa juntos, era ótimo, de com certeza. certeza, vai ser uma alegria. Eu acho que né, esse espaço que você abre aqui para essas conversas é tão bom porque a gente não vem assim, Ricardo, o que vai ser? Tem um guião? Não, cara, é uma conversa. Então, assim, às vezes a gente traz coisas assim que nem lembrava mais, né? E É foi muito isso. bom estar aqui, eu acho que foi uma delícia, foi muito agradável. E obrigada pelo convite, adorei, adorei. Da próxima a gente tem que marcar aqui. Poxa, arrumei tudo, o escritório aqui para sentar, a gente ia sentar no sofá ali para conversar. Mas foi maravilhoso também. Eu acho que o digital, quando a gente tem uma abertura interna, a gente Também, consegue se conectar muito com as pessoas, claro, mesmo claro. no online, né? Claro. O A presencial presencial tem acaba uma, sendo tem uma uma... magia diferente, mas o Tem, digital, para muitas situações, também nos consegue aproximar. Portanto, ainda bem que ele existe, ainda bem que não é só exatamente. isto que existe, porque na pandemia estava só isto e começava a ser triste, não é? É, Ainda bem que não é só isto que existe, mas é muito bom nós termos esta possibilidade e de nos conectarmos e falarmos, isso de certeza. Ótimo. exatamente. E quero te agradecer o convite, quero agradecer quem estiver assistindo, né? Porque isso vai ficar, não sei quando que você vai assistir, mas é isso. Obrigada e estou Mandem lá disponível aqui. Quem quiser conversar, continuar a conversa, é só mandar mensagem privada no LinkedIn ou no Instagram também. vão lá chatear a Carla ao LinkedIn, fazer aí o burro do xereca e dizer então como é que eu consigo ter mais? Então como é que eu consigo ter mais? Pode mandar, pode mandar. Tá bom, tá bom. Carla, obrigado. Beijinho, até à próxima. Obrigada, Ricardo.